A voz do pai rasgou o silêncio da tarde como um trovão seco no meio do verão acreano. Você vai jogar fora 4 anos de suor por causa dessa ideia de doido. Seu Raimundo bateu a mão espalmada na mesa de madeira velha, fazendo o copo d'água tremer. 4 anos, Mateus! 4 anos trabalhando de sol a sol nessa roça, e você quer pegar o dinheiro e enterrar numa ruína no meio do mato? Mateus Figueiredo tinha 24 anos, ombros largos de tanto puxar lona, mãos calejadas de quem nunca conheceu ócio e um olhar que não desviava nem quando o pai levantava a voz. Ele ficou de pé do outro lado da mesa, quieto por um segundo, respirando fundo. O calor de janeiro pesava dentro da casa de madeira e o cheiro de terra quente entrava pela janela aberta, misturado com o da mandioca que a mãe estava descascando lá fora. Eu sei o que eu estou fazendo, pai, ele disse devagar, sem gritar. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei junto com o senhor por 4 anos sem reclamar de nada. Nunca pedi nada. Nunca gastei 1 centavo em bobagem. Guardei tudo. E agora eu sei onde eu quero colocar. Seu Raimundo tinha 54 anos, um homem endurecido pela vida no campo, com a pele crestada de sol e as mãos que pareciam raízes de árvore velha. Ele não era mau, não. Nunca foi. Mas tinha o tipo de teimosia que vem de quem viu muita coisa dar errado na vida, e quando via o filho prestes a repetir o que ele chamava de erro, a raiva subia antes mesmo de conseguir pensar direito. Uma escola abandonada, Mateus. Uma ruína. Com mato entrando pelas janelas, cobra morando no assoalho, telhado furado. Ele falou, a voz já mais baixa, mas ainda carregada. Você vai gastar tudo que tem nisso? Vai sim. Mateus respondeu. E era uma resposta tão simples, tão firme, que até seu Raimundo ficou sem palavras por um momento. Foi quando Dona Conceição entrou pela porta. Ela tinha 51 anos. Era uma mulher miúda, de cabelo já meio grisalho preso num coque, com o avental de xadrez amarrado na cintura e os olhos vermelhos de quem já tinha chorado antes de entrar. Ela tinha ouvido tudo lá de fora. Sempre ouvia tudo, Dona Conceição. Era o jeito dela. Ficava quieta, fingia que não estava prestando atenção e dentro dela guardava cada palavra como quem guarda coisa preciosa numa caixinha fechada. Mateus, ela falou com aquela voz mansa que só as mães sabem ter. Pensa bem, meu filho. Você vai ficar sozinho lá no meio do mato, longe de todo mundo, longe de nós. Mateus olhou para a mãe e sentiu alguma coisa apertar no peito. Ele amava aquela mulher de um jeito que não sabia explicar direito. Era um amor que doía um pouco, porque ele sabia que ia machucar ela indo embora. Mas sabia também que se ficasse, ia machucar a si mesmo de um jeito que não teria mais conserto. Mãe, eu não estou indo embora da sua vida. Eu estou indo atrás de uma coisa que eu acredito. Essas crianças lá perto daquele lugar andam horas a pé para chegar numa escola em outro município. Horas, mãe. Com 6, 7 anos de idade, debaixo de sol e de chuva. Aquela escola ali podia ser deles. Eu vi aquele lugar e eu sei que podia ser. Você não sabe construir escola. Seu Raimundo cortou, a voz rouca. Você sabe plantar, colher, cuidar de roça. É isso que você aprendeu aqui. É isso que a gente tem. Eu aprendi aqui também que não adianta esperar que alguém faça pelo outro o que você pode fazer você mesmo. Mateus respondeu. O senhor mesmo me ensinou isso. Quando o vizinho precisou de cerca, o senhor foi ajudar sem ninguém pedir. Quando a chuva derrubou o rancho do seu Benedito, o senhor foi lá no dia seguinte com madeira. O senhor nunca esperou ninguém mandar. Seu Raimundo fechou os olhos por um momento. Era o tipo de argumento que doía, porque era verdade. E quando a verdade vem da boca do filho, usando as palavras que o pai mesmo ensinou, ela corta diferente. Não é a mesma coisa, ele falou, mas sem a mesma força de antes. É exatamente a mesma coisa, Mateus disse. O silêncio que caiu depois disso era pesado. O ventilador de teto chiava lá em cima, girando devagar. Uma galinha cacarejou lá fora.
Dona Conceição enxugou o canto do olho com a ponta do avental sem fazer alarde, como quem não queria que ninguém visse. Mateus pegou a mochila que estava encostada na parede, a mesma que ele tinha preparado desde de manhã cedo, com as roupas dobradas com cuidado, as ferramentas básicas que tinha juntado ao longo dos anos. Colocou a alça no ombro e olhou para o pai. "Eu não estou pedindo permissão, pai. Eu estou avisando porque respeito o Senhor. E porque eu quero que o Senhor saiba que eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou tentando fazer algo de certo." Seu Raimundo ficou parado, com a expressão de quem queria falar, mas não achava as palavras. Por fim, ele virou o rosto para o lado. Não era raiva. Era aquela dor específica de pai que vê o filho ir embora sabendo que não pode fazer nada para segurar. Dona Conceição acompanhou Mateus até a porta. Ela pegou a mão dele com as duas mãos dela, apertou devagar, e ficou assim por um momento sem falar nada. Depois, encostou a testa no ombro dele. "Você vai ter cuidado", ela disse. Não era pergunta, era ordem. "Vou ter, mãe." Ela não foi até o portão ver ele partir. Não conseguia. Ficou parada na soleira, com a mão espalmada no batente da porta, ouvindo o barulho dos passos do filho sumindo na estradinha de chão batido. A propriedade ficava a uns 22 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que, na época das chuvas, virava um lamaçal, capaz de engolir qualquer veículo menor que um caminhão. Mateus foi de carona num pau de arara que passava naquela direção toda terça-feira. Ficou de pé na caçamba, segurando a grade de metal quente de sol, com a mochila entre os pés e a poeira vermelha da estrada cobrindo tudo. Quando o caminhão parou no ponto mais próximo e ele seguiu a pé pelos últimos 3 quilômetros de trilha, no meio da capoeira, o coração foi ficando mais pesado a cada passo. Não de arrependimento, de apreensão. Porque uma coisa é você ver um lugar e sentir aquela faísca de possibilidade. Outra coisa bem diferente é você chegar de verdade, com a sua mochila nas costas e sem mais ninguém, e encarar o que tem que ser encarado. O que ele encontrou era pior do que lembrava. O mato tinha tomado tudo de um jeito que parecia que a floresta estava com raiva. As paredes de tijolo aparente tinham rachaduras que você conseguia enfiar o dedo dentro. O telhado de uma das salas tinha cedido completamente, e o que restava era uma armação de madeira apodrecida que chiava com o vento. O chão de cimento estava levantado em vários pontos, como se o mato tivesse empurrado de baixo para cima durante anos sem que ninguém impedisse. Vidros quebrados, ferrugem por todo lado, um cheiro de umidade e coisa fechada que grudava na garganta. Mateus ficou parado na entrada por um bom tempo, só olhando. Depois soltou um fôlego longo, jogou a mochila no chão e foi olhar as paredes uma por uma. Foi passando a mão no tijolo, sentindo onde estava firme, onde estava cedendo. Foi chutando o chão, ouvindo o som, entendendo onde o cimento era só casca por cima de terra solta. Foi olhando o telhado por baixo, calculando o que dava para aproveitar e o que precisava ir fora. Era muito. Era mais do que ele tinha imaginado. Mas as paredes principais estavam de pé. E as paredes de pé eram o que importava. O resto era trabalho. Ele amarrou a rede entre duas gameleiras grossas, que ficavam na sombra de um lado do terreno, colocou as ferramentas numa das salas que tinha telhado ainda, e foi buscar água num riacho que passava uns 100 metros adiante, o mesmo riacho que ele tinha reparado quando veio ver o lugar pela primeira vez. Naquela noite, deitado na rede com o som da floresta ao redor e o céu cheio de estrelas acima, Mateus ficou olhando para cima, por um longo tempo. Pensou no pai. Na expressão que o pai tinha feito quando ele foi saindo. Pensou na mão da mãe, apertando a dele na despedida. Sentiu uma pontada funda no peito. Mas também pensou naquelas crianças. Ele as tinha visto uma vez, meses atrás, quando ainda estava só namorando a ideia.
Uma turma de meninos e meninas pequenos, com as mochilinhas nas costas, caminhando numa fila desajeitada numa estrada de terra às 6 da manhã. Alguns descalços. A professora que os acompanhava tinha cara de cansada, mas sorria quando as crianças perguntavam alguma coisa. E uma das meninas devia ter uns 5 anos, cabelo preso com um elástico vermelho, tinha virado e olhado para Mateus com uns olhos que pareciam 2 pedaços de céu. Ela não disse nada, só olhou. E Mateus, naquele momento, sem saber explicar o porquê, sentiu que aquilo tinha alguma coisa a ver com ele. Ele pegou no sono pensando naqueles olhos. Os primeiros dias foram um choque. Mateus tinha trabalhado duro a vida toda, mas trabalhar numa roça com o pai e irmãos ao redor era uma coisa. Trabalhar sozinho numa ruína no meio da floresta era outro negócio completamente diferente. Não tinha ninguém para dividir o peso da lona. Não tinha ninguém para segurar a escada enquanto ele subia. Não tinha ninguém para conversar no intervalo do almoço. Ele começou pelo que era mais urgente: tirar o entulho. Carregou telha quebrada, madeira podre, monte de lixo que alguém tinha jogado pela janela ao longo dos anos que o lugar ficou fechado. Era serviço de formiga, mas tinha que ser feito antes de qualquer outra coisa. Usava uma carriola enferrujada que tinha achado num canto e ia empurrando carga por carga até um ponto mais distante do terreno, onde ia formando uma pilha que depois ia queimar com cuidado. No terceiro dia, enquanto tirava entulho debaixo do que tinha sido o banheiro, encontrou uma ninhada de cobras. Não era jararaca nem surucucu, era uma espécie menor, mas ainda assim o suficiente para fazer qualquer um soltar um palavrão e dar uns 3 passos para trás. Mateus ficou parado, respirando, esperando elas sumirem pelo mato. Depois voltou ao trabalho. À noite, quando os músculos doíam de um jeito que parecia que tinham sido torcidos, ele esquentava a carne de sol na lata velha que usava como fogareiro. Comia com farinha e tomava o café que tinha trazido numa garrafinha térmica. Depois escrevia num caderninho de espiral os cálculos do dia. Quanto tinha gasto, quanto faltava, o que precisava comprar, o que ainda podia ser aproveitado. O dinheiro era o que mais prendia o peito. Ele tinha juntado ao longo de 4 anos um valor que, para uma família simples do interior do Acre, era considerável. Tinha gastado a maior parte na compra do terreno com o prédio. O que restou era o que tinha para reforma, para material, para se sustentar enquanto o trabalho não terminava. Não havia gordura nenhuma. Cada real ia ter que ser colocado no lugar certo. Quando foi buscar materiais na cidade pela primeira vez, no fim da primeira semana, foi de carona de novo. E dessa vez precisou explicar o que estava comprando para quê. O dono do depósito de material de construção, um homem gordo chamado Seu Olímpio, de 58 anos, olhou para ele por cima dos óculos, com a expressão de quem está ouvindo alguma coisa que não faz muito sentido. Você está reformando aquela escolinha velha do quilômetro 22? Ele perguntou. Tô, Mateus disse. Por quê? Para funcionar de novo. Seu Olímpio ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos gordos no balcão. Depois soltou um barulho que podia ser ceticismo ou admiração, difícil dizer. Então tá. Ele começou a anotar os pedidos. Vou ver o que consigo para você. Material não é barato não, rapaz. Eu sei. Eu tenho o que eu tenho. Mateus disse e colocou o dinheiro na frente. Voltou com a caçamba do caminhão de um conhecido cheio de saco de cimento, areia e algumas ferramentas que tinha conseguido pelo melhor preço que achou. E quando chegou de volta na propriedade, com o sol já baixando e a floresta tingida de laranja, descarregou tudo sozinho, saco por saco, e ficou olhando para o monte de material no terreno. Era o começo de verdade. Sem volta. Mas o que Mateus ainda não sabia, e que só ficaria sabendo bem mais para frente, quando as coisas tivessem tomado um rumo que ele jamais teria previsto,
Era que aquela terra onde ele estava trabalhando com as próprias mãos escondia uma história que havia décadas alguém estava esperando a hora certa de usar, e que os olhos que estavam de olho naquele pedaço de chão não eram benevolentes. Eram os olhos de quem considera que o que ele quer é sempre o que vai acabar sendo dele, de um jeito ou de outro. E aquele alguém já tinha ouvido falar que um rapaz teimoso tinha chegado naquele lugar com uma mochila e uma porção de esperança. A estrada de volta para a cidade nunca tinha parecido tão longa quanto naquela tarde em que o nome de Mateus Figueiredo foi citado pela primeira vez no gabinete do prefeito. Na segunda semana, quando o trabalho pesado de limpeza já estava mais adiantado e ele começava a pensar em como ia fazer a estrutura do telhado novo, apareceu o primeiro problema de verdade. Ele tinha calculado o custo das telhas com base num preço que o seu Olímpio tinha passado por cima. Quando foi fechar o pedido de verdade, o valor tinha subido quase 1/3. Inflação, disse o homem, encolhendo os ombros como se não fosse problema dele. Mateus ficou parado em frente ao balcão, fazendo as contas na cabeça, e o resultado não fechava. Com o preço novo, ele ia conseguir cobrir só 2 das 3 salas. A terceira ia ficar descoberta. Voltou para a propriedade em silêncio, sentado na caçamba do caminhão sem falar nada, com o vento da estrada batendo na cara. Ficou a tarde toda olhando para o prédio, calculando alternativas. Podia usar telha de zinco numa das salas, que era mais barata, mas no calor acreano, zinco transformava a sala num forno. Não dava para botar criança ali dentro. Podia fazer a obra em etapas. Cobrir 2 salas agora, guardar o que sobrou do dinheiro e cobrir a terceira depois. Mas depois quando? Com que renda? A noite caiu com ele ainda sentado no degrau da entrada, com o caderninho aberto no colo e a caneta parada. Às vezes, os números não têm resposta, só têm peso. Foi então que aconteceu uma coisa que ele não esperava. Na manhã seguinte, quando o sol ainda estava baixo e a neblina da floresta cobria o terreno como um cobertor de algodão, chegou uma mulher caminhando pela trilha com passos firmes e decididos. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelo branco cortado curto, um avental velho de florzinha amarrado na cintura mesmo fora de casa e uma sacola de pano pendurada no braço. Parou na entrada, olhou o lugar de cima a baixo e depois olhou para Mateus com uma expressão que era ao mesmo tempo de avaliação e de decisão já tomada. "Você é o rapaz que está reformando isso aqui?" Ela perguntou. "Sou", Mateus disse, levantando da rede onde estava tomando café. "Me chamo Aparecida", ela falou, sem mais rodeios. "Sou parteira aqui da região faz quase 30 anos. Atendo as famílias daqui de perto, conheço todo mundo no raio de uns 15 quilômetros. E quando a Josefa me contou o que você estava fazendo aqui, eu quis vir ver com os meus próprios olhos." Ela deu mais uns passos para dentro do terreno, olhando as paredes, o material empilhado, a rede entre as gameleiras. "Josefa é a que vende na venda lá na curva." Ela explicou como se antecipasse a pergunta. "Ela te vendeu o querosene na semana passada, mas naquela mesma tarde, numa sala com ar-condicionado a 16 graus, um homem de terno claro folheava um relatório que um assessor tinha colocado na mesa. O relatório trazia o nome do terreno, o nome do comprador, e uma linha sublinhada em amarelo que dizia "Reforma em andamento". O homem era o prefeito Valdecir Moraes, 52 anos, cabelo grisalho bem penteado, mãos de quem nunca trabalhou com enxada na vida, e um sorriso que ele usava como ferramenta, não como sentimento. Ele ficou olhando aquela linha sublinhada por um longo tempo. Depois fechou o relatório, olhou pela janela e falou baixinho, quase para si mesmo: "Esse menino não sabe no que ele meteu a mão." E Aparecida cumpriu o que tinha dito. Na manhã seguinte, ela chegou com 6 mulheres. Vieram a pé pela trilha, umas com sacola, outras de mão vazia, mas todas com aquele jeito determinado de quem não precisa de convite formal para fazer o que acha certo.
Tinham entre 30 e 60 anos, e a maioria tinha filhos ou netos em idade escolar que faziam a mesma caminhada que Aparecida descreveu na véspera. Mateus as recebeu sem saber direito o que falar. Nunca tinha passado por nada parecido. Aparecer num lugar sozinho e de repente ter gente ali porque acreditava no que você estava fazendo. Era uma sensação estranha, quase pesada, como se o peso do que ele tinha começado tivesse aumentado de repente, mas de um jeito bom. Aparecida foi apresentando uma por uma, com aquela eficiência de quem faz isso direto na vida. Essa é a Fátima, ela disse, apontando para uma mulher de uns 40 anos, miúda, cabelo preso num rabo de cavalo justo, olhos vivos e rápidos. Ela é professora. Foi afastada da escola municipal da cidade por causa de uma intriga com a secretaria. Está em casa sem dar aula faz 3 meses. Ela quer muito voltar para a sala de aula. Fátima tinha 38 anos e um jeito quieto que escondia uma firmeza que só aparecia quando ela falava de ensinar. Ela olhou para Mateus e falou direto: "Eu não sei reformar parede, mas sei montar grade curricular, sei como receber criança que nunca pisou numa escola, sei lidar com família que desconfia. Se você tocar isso aqui, eu tô dentro." Mateus assentiu. Não tinha como dizer não para uma coisa dessas. "E esse é seu Evaristo," Aparecida continuou, virando para um homem que estava um pouco atrás do grupo. "Ele veio com as mulheres, mas não é mulher, como dá para ver." Risos. O homem sorriu de canto. Um sorriso curto de quem não estava acostumado a ser centro das atenções. Seu Evaristo tinha 67 anos. Era magro como um graveto, com as mãos grandes demais para o corpo e um cigarro de palha apagado no canto da boca. Carregava uma caixa de ferramentas velha que parecia pesar mais do que ele. "Fui marceneiro 40 anos, ele disse olhando para o prédio. "Madeira eu entendo. Se tiver aproveitamento aqui, eu vejo." Ele passou a manhã toda andando pelo terreno, examinando cada pedaço de madeira com aquele olhar de quem enxerga coisa que os outros não veem. Batia, cheirava, dobrava, testava. No fim, voltou onde Mateus estava e fez uma lista de cabeça sem consultar papel nenhum. "Essas vigas aqui do lado direito tão boas. Essa madeira do forro pode ser aproveitada. Aquelas pranchas ali do canto também." Ele fez uma pausa. "Carteira de criança, banco, mesa, eu faço. Madeira eu consigo na floresta com quem eu conheço. Não vai custar quase nada." Mateus olhou para ele e teve aquela sensação de novo. Aquela de que o peso tinha crescido, mas de um jeito que tornava mais fácil carregar, não mais difícil. Nos dias seguintes, a escola virou um canteiro de obras com vida própria. As mulheres vinham em turnos, nos horários em que os filhos estavam em casa ou que o marido podia tomar conta das coisas. Traziam o que podiam. Uma tinha um cunhado que trabalhava num depósito de telha e conseguiu um lote que estava com defeito de fabricação, mas ainda servia bem. Outra tinha cimento sobrando de uma reforma que o marido tinha feito em casa. Uma terceira trouxe tinta. 2 latas de branco e uma de azul que tinham sobrado de quando pintou a própria casa. Mateus coordenava tudo isso com o caderninho na mão, tentando fazer cada recurso render o máximo. Trabalhava ao lado de todo mundo, misturava massa, subia no telhado, carregava saco, não pedia para ninguém fazer o que ele mesmo não estava disposto a fazer. Seu Evaristo era o silêncio mais produtivo que Mateus já tinha visto em vida. O velho chegava cedo, instalava as ferramentas num canto do terreno, acendia o cigarro de palha que nunca chegava a queimar de verdade e ficava ali o dia todo transformando madeira em coisa útil. As primeiras carteiras foram surgindo devagar, uma por semana, lisas e firmes, sem rebarbas para machucar mão de criança. Fátima ia passando a mão em cada uma com aquele jeito de quem já está imaginando uma criança sentada ali. Mateus observava o velho trabalhar às vezes e tinha vontade de perguntar alguma coisa. Havia um silêncio em torno do seu Evaristo que parecia guardar história, mas ele não perguntava.
Não era o tipo que enfiava o nariz onde não chamava. Se o velho quisesse falar, falaria. Num fim de tarde, enquanto os dois estavam carregando as carteiras prontas para dentro da sala maior, seu Evaristo parou no meio do caminho, olhou em volta com aquele olhar vagaroso e disse: "Eu estudei aqui." Mateus parou também, esperou. "Criança," o velho continuou, o cigarro apagado entre os lábios. "Estudei 2 anos só, depois tive que parar para trabalhar com meu pai." Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos passando pela parede, pelo chão, como se estivesse vendo outra coisa além do que estava lá. "Mas esses 2 anos foram os melhores da minha infância." A professora que tinha aqui na época chamava Dona Nair. Ela ensinava de manhã e à tarde passava remédio para as mães que vinham trazer os filhos. Era desse jeito. Ele não disse mais nada. Retomou a caminhada com a carteira no braço, entrou na sala, colocou no lugar e voltou a trabalhar sem olhar para trás. Mateus ficou parado lá fora por um momento, com a garganta apertada de um jeito que não esperava. No segundo mês, veio o tombo. Mateus estava no telhado, coisa que ele fazia toda a tarde, verificando o encaixe das telhas novas. Quando pisou numa telha que parecia firme, mas estava apoiada sobre uma viga podre que não tinha percebido. O peso dele fez a telha rachar, a viga cedeu e em fração de segundo ele estava caindo. Caiu de lado, tentando virar o corpo no ar. Bateu no beiral de madeira com o ombro antes de chegar no chão. O impacto foi violento o suficiente para tirar o fôlego e fazer tudo escurecer por uns segundos. Quando o escuro passou, ele estava deitado no chão, com a terra fria da floresta no rosto, e uma dor no ombro que pulsava como batida de tambor. Ficou ali por um tempo, respirando devagar, tentando mover os dedos da mão. Mexiam. O braço doía, mas obedecia. Não era o osso. Era o músculo e o ligamento que tinham levado. Mas doía de um jeito que tirava qualquer vontade de continuar no dia. Arrastou-se até a sombra, encostou na parede e ficou lá. Era fim de tarde, as mulheres tinham ido embora mais cedo, seu Evaristo tinha saído para buscar mais madeira. Não tinha ninguém. Naquela hora, pela primeira e única vez desde que tinha chegado, Mateus pensou seriamente em ligar para o pai e pedir ajuda. Ficou com o celular na mão. O sinal era ruim, mas tinha um barinho de cobertura se ele ficasse perto da janela do lado leste. Ficou olhando para o contato do pai por um longo tempo. Não ligou. Não porque era orgulho. Era outra coisa. Era a sensação de que se pedisse ajuda agora do jeito errado, ia virar uma confirmação do que o pai tinha dito. Ia ser aquele filho que foi atrás de uma ideia e precisou voltar com o rabo entre as pernas. E ele não era esse filho. Não podia ser. Aparecida apareceu no dia seguinte cedo, como se tivesse sentido alguma coisa. Quando viu o estado do ombro, não disse, "Eu avisei", nem "Você precisa ir para o hospital." Disse só, "Senta ali", e começou a trabalhar com ervas que tirou da sacola, com aquelas mãos experientes de parteira que sabiam exatamente quanto apertar e onde. Mateus fez força para não demonstrar a dor, mas saiu um som atravessado da garganta quando ela encaixou o ombro de volta no lugar. "Você vai ficar parado 3 dias", ela disse, não pediu. "Eu não posso ficar parado 3. 3 dias", ela repetiu, sem levantar a voz, mas com aquele tom de quem não estava discutindo. "Você não termina escola nenhuma se rasgar o ombro de vez. Seu Evaristo dá conta de supervisionar o que tem que ser feito." Mateus ficou os 3 dias. Foi o período mais difícil de toda a obra. Não por causa da dor, mas por causa da impotência de ficar parado vendo o trabalho acontecer sem poder botar a mão. Usava o tempo fazendo conta, lendo o que conseguia baixar no celular sobre construção civil, conversando com Fátima sobre como ia ser a grade da escola, quantas crianças iam poder vir, como ia funcionar a matrícula. Fátima tinha um caderninho próprio, cheio de anotações, com letra pequena e organizada.
Nele estavam os nomes de 43 crianças que as famílias da região já tinham confirmado interesse em matricular. 43. As mães não precisam de convencimento quando a conversa é essa. No terceiro mês, quando o ombro tinha cicatrizado e o telhado novo estava quase terminado, o primeiro sinal de encrenca chegou do lado que Mateus menos esperava. Era uma tarde de quarta-feira, quando um caminhão pequeno parou na entrada do terreno e desceu um homem de uns 40 anos, bem vestido demais para aquela estrada de terra, com uma pasta preta na mão e um jeito de andar que dizia que ele estava acostumado a chegar em lugares e encontrar as coisas do jeito que ele esperava. Ele se apresentou como Gerson, servidor da prefeitura da cidade, lotado na área de fiscalização. Mateus olhou aquele número por um bom tempo. "Você conseguiu isso como?" ele perguntou. "Aparecida", ela respondeu simplesmente. "Ela foi de casa em casa nas últimas semanas. Toda a família que ela atende na região, ela passou lá e falou da escola." Tirou um papel da pasta, olhou ao redor com aquele olhar de quem está catalogando irregularidades e começou a falar num tom que tentava ser neutro, mas escorregava para o condescendente. "Senhor Mateus, nós recebemos uma denúncia de que está sendo realizada uma construção irregular nesse imóvel. Conforme as normas municipais, qualquer edificação ou reforma de uso coletivo precisa de alvará, expedido pela prefeitura, laudo de vistoria sanitária e aprovação da planta pelo Departamento de Engenharia. Sem esses documentos, o uso do prédio como escola não pode ser autorizado, e a prefeitura está no direito de interditar o imóvel." Mateus ficou ouvindo do começo ao fim, sem interromper. Depois perguntou: "Quem fez a denúncia?" "Não posso informar", Gerson disse. Mas o jeito que ele desviou o olhar foi informação suficiente. Aquela noite, Mateus ficou acordado até tarde. Fátima tinha ficado também, e os dois ficaram sentados na varanda improvisada que tinham feito com sobras de madeira, com o som da floresta ao redor e o céu cheio de nuvens que escondiam a lua. "Você sabia que isso podia acontecer?" ela perguntou. "Sabia que podia", ele disse. "Não sabia que ia acontecer tão rápido." "Alguém falou para o prefeito." Mateus assentiu. Não disse nada por um momento, depois falou baixinho. "Aparecida mencionou uma vez que essa terra aqui foi muito boa para a agricultura, que o dono antigo vendeu porque precisava de dinheiro, que tinha quem quisesse comprar para plantar de novo, mas não conseguiu na época." Fátima olhou para ele. "Você acha que o prefeito é esse quem?" Mateus não respondeu na hora, mas quando respondeu, foi com uma voz que não tinha dúvida. "Eu acho que sim. E eu acho que ele não esperava que alguém fosse aparecer aqui e fazer aquilo que eu estou tentando fazer." O vento balançou as árvores lá fora. Longe, um gavião real soltou um grito na escuridão da floresta, e em algum lugar na cidade, o prefeito Valdecir Moraes estava olhando para o teto do quarto, pensando no próximo passo. Na manhã seguinte, Mateus foi até a cidade. Não foi para se queixar para ninguém, nem para procurar ajuda em lugar oficial. Foi porque queria entender o que estava de frente com ele. Se o problema era alvará, laudo, planta aprovada, então ele precisava saber exatamente o que cada um desses processos exigia e quanto tempo levava. Ia lidar com aquilo como lidava com qualquer outro problema na obra, medindo, calculando, traçando o caminho. Passou pela prefeitura, mas não entrou. Ficou do lado de fora por alguns minutos, olhando o prédio. Era um prédio térreo de reboco pintado de amarelo desbotado, com a bandeira do município numa haste enferrujada na frente. Parecia pequeno demais para conter o tipo de poder que estava tentando atrapalhar o que ele estava fazendo. Depois, foi ao cartório. Queria verificar a escritura da terra, entender o histórico da propriedade. O cartorário, um homem de uns 60 anos, que conhecia cada pedaço de papel que já tinha passado por aquele município, olhou o documento que Mateus apresentou, depois olhou para Mateus, depois voltou para o documento. "Você comprou do espólio do falecido Benedito Alcântara", ele disse. "Sim",
Mateus disse. Terreno interessante esse, o homem falou devagar, como quem está pensando em voz alta. Esse terreno já rodou bastante. O velho Alcântara vendeu barato porque precisava de dinheiro para tratamento de saúde. Antes disso, o terreno pertencia ao pai dele, que foi quem doou a área para construir a escola nos anos 80. Doou? Mateus perguntou. Doou com condição, o cartorário disse, ainda olhando o papel. Mas isso era um compromisso verbal. Não está escrito em lugar nenhum aqui. Escritura tá limpa. A venda para você foi regular. Mateus saiu do cartório com mais perguntas do que respostas. Se havia uma condição verbal, quem sabia disso? Quem tinha estado presente? E por que o cartorário tinha mencionado isso de passagem, quase sem querer, como quem joga uma pedra num lago e finge que não foi? Ele ficou pensando nisso o caminho todo de volta, sentado na caçamba do caminhão, com a poeira vermelha da estrada acreana cobrindo o rosto. A floresta passava dos dois lados como um muro vivo, espessa e indiferente. Quando chegou na propriedade, seu Evaristo estava lá, como de costume, trabalhando numa bancada que estava construindo para a sala de aula. O cigarro de palha apagado no canto da boca, a plaina deslizando devagar sobre a madeira. Mateus ficou observando o velho por um momento. Depois perguntou. Seu Evaristo, o senhor falou que estudou aqui. O senhor sabe quem foi que construiu essa escola? O velho parou de trabalhar. Não, de repente. Foi devagar, como quem está pesando cada segundo antes de responder. Sei, ele disse sem virar. Quem foi? Seu Evaristo colocou a plaina na bancada com cuidado, como quem está guardando uma ferramenta preciosa. Ficou em silêncio por um momento que pareceu longo demais. Foi o pai do prefeito, ele disse por fim. E o peso daquelas palavras caiu no terreno da escola como uma pedra no fundo de um poço, criando ondas que os dois ficaram ouvindo em silêncio por um bom tempo, sem conseguir medir até onde iam chegar. E a revelação de seu Evaristo ficou pesando no ar por dias. Mateus não foi logo perguntar mais. Aprendeu cedo na vida que quando uma pessoa fala uma coisa grande assim e para, é porque precisa do tempo dela para continuar. Forçar seria um erro. Então ele esperou, trabalhou, ficou atento. Seu Evaristo voltou ao assunto por conta própria, 3 dias depois, numa manhã em que os dois estavam sozinhos no terreno e a floresta estava mais quieta do que o comum. O velho parou de serrar madeira, ficou olhando para a mão por um momento e começou a falar devagar, como quem abre uma gaveta que ficou fechada por muito tempo. O pai do prefeito se chamava Avelino Moraes. Era fazendeiro, tinha terra em vários pontos dessa região. Um homem duro, que ninguém discutia muito por respeito, mas que tinha uma coisa rara nele. Ele acreditava em educação. Tinha estudado pouco também, como a maioria, mas sabia o que a falta de estudo faz com o povo. Quando o governo estadual veio com a proposta de construir escola na região, ele foi o único fazendeiro que cedeu terra. Cedeu essa aqui. O velho fez uma pausa. O cigarro de palha estava apagado, como sempre, mas ele não doou de graça. Tinha uma condição que ele deixou bem clara na época. Essa terra era para a escola, e escola tinha que ter aqui sempre. Enquanto houvesse escola funcionando, a terra era da escola. Se a escola parasse de funcionar por mais de 5 anos, a terra voltava para a família dele. Mateus ouviu isso e sentiu um frio na espinha. Ela ficou parada mais de 5 anos, ele disse. Ficou quase 15. Seu Evaristo confirmou. O projeto estadual abandonou. A escola foi fechando aos poucos, e quando o Avelino foi embora, ele usou a palavra com delicadeza, sem precisar dizer mais. O filho herdou tudo, incluindo o conhecimento dessa condição, mas a escritura está limpa, Mateus disse, repetindo o que o cartorário tinha falado. Está limpa porque a condição era verbal. Era um acordo de palavra entre o Avelino e a comunidade.
Nos anos 80, aqui no interior do Acre, palavra de fazendeiro valia mais do que papel assinado em cartório. Não precisava de papel. Mateus ficou em silêncio por um momento. E agora não vale mais. Agora não vale mais. Seu Evaristo concordou. Mas a comunidade lembra. Eu lembro. Aparecida lembra. Tem gente aqui que era criança quando o Avelino fez aquele acordo e que viu com os próprios olhos. A palavra foi dada em público, num mutirão de construção, na frente de muita gente. Mateus olhou para o prédio. Olhou para as paredes que tinham sido rebocadas, para o telhado que brilhava no sol. Olhou para as carteiras enfileiradas dentro da sala maior que dava para ver pela janela aberta. O prefeito sabe que vocês sabem? Ele perguntou. Provavelmente sabe que tem gente que lembra, o velho disse. Mas a memória de gente velho é coisa que ele provavelmente subestima. Em abril, com a obra chegando perto do fim, o cerco da prefeitura apertou. O Gerson voltou 2 vezes mais, sempre com papéis novos e linguagem burocrática que parecia projetada para desgastar. Primeiro foi a questão do alvará. Depois veio a história de que o poço artesiano que Mateus tinha mandado fazer no terreno precisava de autorização específica. Depois foi a questão do banheiro, que, segundo o fiscal, não atendia às normas mínimas de ventilação para uso coletivo. Cada problema novo que aparecia era resolvido por Fátima, que tinha uma capacidade impressionante de decifrar linguagem burocrática e encontrar o caminho certo sem se perder. Ela ia atrás da informação, voltava com o que precisava, corrigia o que era possível corrigir. Era um trabalho invisível que consumia horas que ela não tinha. Porque, além de tudo isso, ela já tinha começado as aulas informais com as crianças da região, usando uma das salas que já estava pronta para receber. As crianças vinham em grupos, às vezes com as mães, às vezes sozinhas, se moravam perto o suficiente. A mais velha tinha 10 anos. A mais nova tinha 4. Uma menina chamada Letícia, que apareceu um dia com a avó e ficou parada na entrada da sala por 5 minutos inteiros antes de entrar, olhando cada coisa com aquela seriedade específica de criança pequena diante de algo novo. Mateus a viu da janela. Era ela, a menina do elástico vermelho que ele tinha visto na estrada meses atrás, caminhando com as outras crianças. Os mesmos olhos que pareciam 2 pedaços de céu. Algo se fechou dentro dele, de um jeito que ele não soube nomear direito. Em maio, seu Raimundo apareceu. Mateus estava no telhado quando ouviu o barulho de passos na trilha. Desceu e viu o pai parado na entrada do terreno, com um chapéu de palha na mão e aquela expressão contida de quem não sabe ao certo o que fazer com as próprias emoções quando elas ficam grandes demais. Os dois ficaram se olhando por um momento sem falar nada. Seu Raimundo entrou devagar, andou pelo terreno, foi olhando as paredes rebocadas, as janelas com vidro novo, o telhado bem encaixado. Entrou numa das salas. Ficou olhando as carteiras que seu Evaristo tinha feito, passou a mão na madeira lisa. Saiu. Foi até o fundo do terreno, onde tinha um pé de jatobá enorme que tinha sobrevivido ao mato de todos os anos de abandono. Ficou parado debaixo da árvore por um tempo. Depois voltou até onde Mateus estava esperando. Colocou o chapéu de volta na cabeça e disse: "Sua mãe está com saudade." Era tudo. Era mais do que ele sabia dizer. Mateus sentiu a garganta apertar. Não disse nada também. Só assentiu. Seu Raimundo olhou para a escola mais uma vez, de longe, com aquela expressão que era difícil de ler. Alguma coisa entre orgulho e o tipo de tristeza de quem reconhece que estava errado sem conseguir dizer isso com palavras. "Você precisa de ajuda em alguma coisa?" ele perguntou, e aquela pergunta tão simples, tão curta, era tudo que Mateus precisava ouvir. Não era pedido de desculpa, não era discurso, não era o pai virando e dizendo que tinha mudado de ideia. Era só um homem perguntando se o filho precisava de ajuda. "Preciso pintar o lado de fora ainda", Mateus disse, "e a cerca está precisando de uns palanques novos." Seu Raimundo assentiu, com aquela seriedade acreana de quem faz acordo. "Venho na semana que vem com madeira",
E foi. Pegou a trilha de volta, sumiu entre as árvores. Mateus ficou olhando o caminho por onde o pai tinha ido embora, com o sol da tarde cortando entre as folhas em faixas douradas, e sentiu alguma coisa se soltar dentro do peito que estava preso desde aquela tarde de janeiro. Junho chegou com chuva. As chuvas do Acre em junho não são brincadeira. Vêm pesadas, persistentes, transformando as estradas de terra em rios de lama. Mas a escola estava pronta. O telhado aguentou. As paredes ficaram secas, e nas manhãs em que a chuva dava trégua, as crianças chegavam com as botas lamacentas e entravam nas salas com aquele alvoroço de quem ainda está aprendendo a existir dentro de um espaço que é deles. Fátima tinha organizado tudo com uma precisão que encantava e intimidava ao mesmo tempo. Havia uma turma de manhã e uma de tarde. Material básico tinha sido conseguido com as famílias que contribuíam com o que podiam: caderno, lápis, borracha. O que não tinha, Fátima improvisava com recursos que ela mesma criava. Seu Evaristo tinha construído uma estante comprida numa das paredes, onde já havia alguns livros que as mães tinham doado, livros velhos de casa mesmo, alguns com folha rasgada. Mas livros. Aparecida ia 2 vezes por semana fazer o que ela chamava de rodinha de saúde. Verificava as crianças, falava com as mães sobre alimentação, cuidado, higiene básica. Era uma escola que ia além das 4 paredes. Era um ponto de encontro de uma comunidade que nunca tinha tido muito espaço para se juntar. Mateus observava aquilo tudo acontecer com aquela sensação contraditória de quem fez algo maior do que imaginava quando começou. Ele não se sentia herói. Se sentisse, seria o tipo de coisa que ele desconfiaria. Só se sentava às vezes na varanda no fim do dia, cansado de um jeito gostoso, com o cheiro de terra molhada no ar e o barulho das crianças indo embora lá no fundo, e ficava com o silêncio um pouco. Mas o silêncio de junho não durou. Na última semana do mês, um vizinho de uma propriedade próxima apareceu correndo pela trilha numa manhã de quinta-feira. Era um homem de uns 50 anos chamado Geraldo, que às vezes ajudava na obra nos fins de semana quando não tinha serviço na roça. Ele chegou ofegante, com a cara vermelha e um jeito agitado que não combinava com seu temperamento calmo. "Rapaz, o prefeito tá vindo", ele falou, parando e tentando recuperar o fôlego. "Ouvi pela rádio do vizinho. Ele e uns 2 homens que trabalham com ele. Tão saindo da cidade agora." Mateus ficou parado por 1 segundo. Depois entrou na escola, onde Fátima estava com as crianças da turma da manhã. "Fátima", ele disse da porta, "pode continuar a aula. Mas se eu chamar você, você para." Ela olhou para ele. Entendeu. Assentiu. Mateus foi esperar na entrada. Seu Evaristo, que tinha ouvido Geraldo do fundo do terreno, foi chegando devagar até o lado de Mateus, com aquele passo vagaroso de sempre. Não disse nada, só ficou ali. Aparecida chegou 20 minutos depois, como se tivesse recebido aviso também, com a sacola no braço e aquela expressão de quem veio para ficar. Atrás dela vieram mais mulheres. Depois Geraldo com mais 2 vizinhos. As mães das crianças que estavam em aula dentro começaram a aparecer também, como se a notícia tivesse se espalhado pela trilha mais rápido do que qualquer caminhão. Ninguém tinha combinado nada. Tinham chegado porque eram da escola agora. Era deles também. Quando o carro do prefeito parou na entrada, um veículo grande, pesado, fora de lugar naquela estrada de terra, Mateus contou em silêncio. Havia mais de 20 pessoas ao redor da escola. O prefeito Valdecir Moraes desceu do carro com 2 assessores, bem vestido, com aquele jeito de quem está acostumado a entrar em lugares e encontrar as pessoas prontas para ouvir o que ele vai dizer. Ele tinha um sorriso no rosto, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Ficou parado na frente de Mateus. Os 2 se olharam. "Bom dia, Mateus", ele disse num tom que tentava ser cordial. "Bom dia", Mateus respondeu.
Eu vim pessoalmente porque acho que essa situação merece uma conversa franca. O prefeito olhou ao redor, viu a quantidade de gente e algo passou pelos olhos dele que não era conforto, mas ele controlou bem. Essa escola não tem autorização para funcionar. Nós temos obrigação de cumprir as normas e a norma diz que as normas foram cumpridas. Fátima disse da varanda, onde tinha aparecido sem que ninguém pedisse. Ela tinha um caderninho na mão. Alvará solicitado e aprovado em março. Vistoria sanitária realizada em abril, conforme solicitado pelo Sr. Gerson. Banheiro adequado em maio. Poço regularizado. Planta aprovada pelo Departamento de Engenharia com data de 15 de maio. O prefeito olhou para ela. Depois, para os assessores. Um deles começou a falar alguma coisa baixinho, mas o prefeito fez um gesto discreto com a mão que mandou calar. Existe também a questão do interesse público sobre o terreno, ele disse, mudando de ângulo com aquela facilidade de quem está acostumado a navegar por argumentos como quem muda de rua. Foi então que seu Evaristo deu um passo à frente. O velho era pequeno, mais seco do que nunca dentro da camisa de botão que provavelmente tinha colocado especificamente para aquele dia. Mas quando ele falou, a voz saiu com uma clareza que fez todo mundo parar. Eu conheço você desde quando era criança, Valdecir. O prefeito virou para ele. E pela primeira vez naquela manhã, o sorriso escorregou um pouco. Seu Evaristo, ele disse, e havia algo diferente na voz. Eu conheci seu pai também, o velho continuou devagar. Avelino Moraes era um homem que dava a palavra e cumpria. Ele cedeu essa terra porque queria escola aqui para sempre. Falou isso na frente de muita gente. Eu era criança, mas eu vi. E tem mais gente aqui que viu também. Aparecida deu um passo à frente. Depois Geraldo. Depois mais duas mulheres mais velhas, que deviam ter na época da doação a mesma idade que seu Evaristo. Eu estava lá, Aparecida disse. Eu também, disse uma das mulheres. E eu, disse a outra. O silêncio que caiu depois disso era diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Era o tipo de silêncio que pesa, porque está cheio de coisa verdadeira. O prefeito ficou olhando para aquelas pessoas, para o prédio atrás delas, para as crianças que tinham aparecido na janela, curiosas com a movimentação lá fora. Para Letícia, a menina de 4 anos com o elástico vermelho no cabelo, que estava de pé na janela ao lado de Fátima, olhando para fora com aqueles olhos que pareciam 2 pedaços de céu. Algo passou pelo rosto do prefeito naquele momento. Difícil nomear. Não era arrependimento. Não era o tipo de homem que chegava a isso facilmente. Era talvez o reconhecimento de que havia chegado num lugar onde não ia conseguir o que queria. Não agora, não desse jeito. Ele olhou para Mateus por um longo momento. Depois deu meia volta e foi para o carro. Os assessores se entreolharam sem entender ao certo o que tinha acontecido e foram atrás. O carro fechou as portas, manobrou no espaço apertado da entrada e sumiu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que o vento da floresta foi levando devagar. O silêncio que ficou depois era completamente diferente. Aparecida foi a primeira a se mover. Ela soltou o ar de uma vez, aquele ar que se prende quando a tensão é grande, e virou com um sorriso largo para Mateus. Acabou, ela disse. Mateus olhou para a escola, olhou para as pessoas ao redor, olhou para as crianças que tinham saído da janela e estavam agora aparecendo pela porta, com aquela curiosidade de quem não entende direito o que aconteceu, mas sente que foi coisa importante. Letícia estava entre elas, com o elástico vermelho e os olhos abertos. Ela olhou para Mateus com aquela seriedade de criança que às vezes diz mais do que qualquer discurso. Mateus ajoelhou para ficar na altura dela. Tá tudo bem, ele disse. Depois deu aquele sorriso que as crianças têm quando ainda não aprenderam a esconder o que sentem, largo e sem vergonha, e correu de volta para dentro da sala.
Fátima encostou no batente da porta, olhando para Mateus com aquela expressão tranquila de quem cumpriu o que veio fazer. Seu Evaristo voltou para o canto onde tinha deixado as ferramentas, acendeu o cigarro de palha que ficava apagado e retomou o trabalho como se a manhã inteira não tivesse acontecido. Mateus ficou parado no terreiro. Por um tempo, com o sol de junho cortando entre as nuvens e a floresta ao redor fazendo aquele barulho constante que ele tinha aprendido a gostar. O barulho de coisa viva, crescendo, existindo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Pode ir estudar. Ela ficou olhando para ele por mais um segundo. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Seu Raimundo ficou sentado numa das carteiras que seu Evaristo tinha feito, comendo o feijão da Conceição com aquela expressão fechada de sempre. Mas numa hora, quando pensou que ninguém estava olhando, ele deixou o olhar vagar pelo prédio e algo passou pelo rosto do pai que Mateus conhecia de um único lugar. Era o mesmo jeito que o pai olhava para a roça quando a colheita vinha boa. Era orgulho. O tipo quieto que não sai pela boca, mas mora nos olhos, Mateus fingiu que não viu. Mas viu. E aquilo, naquele fim de tarde com cheiro de terra molhada, e vozes de criança ao fundo, foi mais do que ele precisava.